Bom, tem que parabenizar ele, né? Pelo jogo que eles fizeram, não só esse, mas o último jogo eles foram muito bem também. Não foi à toa que o professor deu outra oportunidade para que eles pudessem começar o jogo. Foram muito bem novamente. Falando em estratégias, em plano de jogo, o Dorival hoje deu um banho e, naturalmente, mesmo desfalcado, o Corinthians conseguiu se impor sobre o Vasco fora de casa. Fala, nação corintiana, beleza? Bora para um react aí da ESPN, o Zé Elias aí rasgando elogio aos Corinthians. Jogo bom demais, cara, vamos, Timão. Nossa, comemorei demais e, como sempre, aquele suador com aquele golzinho no final ali, meu Deus. Ser corintiano não é fácil, não. Bora lá pro react da ESPN e depois eu dou minha opinião. Importante vitória corintiana em cima do Vasco, hein? Em São Januário, 3-2, né? Não, foi uma vitória importantíssima, né? Até porque o Corinthians vinha de 2 derrotas, Juventude e Bahia, não vinha jogando bem, não jogou bem nesses 2 jogos. Não. E hoje ele jogou começa bem contra o Bahia, Zé, posicionamento ali com o Ranieri do lado esquerdo, como um terceiro zagueiro, né? 3-4-1-2, o Bidon e os 2 atacantes, o Guilherme e o Kaique abertos, né? Para fazer a marcação na zaga da equipe do Vasco, e o Bidon pegando o homem que normalmente o Fernando Diniz sempre coloca o terceiro zagueiro ou o volante para buscar essa bola. Aí o Bidon fazia a marcação, o time do Vasco teve muitas dificuldades para sair jogando, jogou de porque ponta. quando conseguia fazer essa passagem de bola, você tinha 3 contra 2 no meio campo, porque o Corinthians jogou com 3 jogadores e o Vasco com 2. Então toda hora o Corinthians conseguia criar superioridade numérica em determinados setores do campo. Nós estamos vendo aí acho que a primeira oportunidade foi a do Vasco, né? Logo no comecinho, depois o time do Corinthians se acertou e passou a explorar muito essas viradas de jogo, né? Porque nós sabemos que a equipe do Fernando Diniz, ele concentra todo mundo de um lado e deixa o lado oposto sozinho. E, assim, o Bidu, partidaça do Bidu. Mateuzinho também, partidaça. O Bidon, eu sempre falo que o Bidon, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Só que quando ele vai para o embate físico, ou quando ele tem alguém marcando, ele tem dificuldades. Mas quando ele não tem essa marcação física, ele consegue distribuir bem o jogo. Hoje foi peça fundamental no primeiro tempo para a distribuição de jogo do Corinthians e a manutenção da demais. bola. Quando o Dorival Esse chute aí foi bem mal do Bidon. Bidon jogou muito hoje, tá só um crítico dele, mas hoje jogou bem. Todos os jogadores bem próximos, bem compactados. A equipe do Vasco... Que defesa do Hugo. Totalmente espaçada, com dificuldades, porque ele repetiu o mesmo sistema de jogo que fez contra o Santos. Né? As mesmas movimentações. O Coutinho e o Nuno fazendo a marcação na zaga, o Rian, né, e o David abertos. Quando tinha a bola... Esse André Ramalho é demais, cara. Aí quando parece que ele bateu por querer a mão. bola, eles entravam, né? Mas empurrou também, foi falta. E o Coutinho voltavam. Só que o Corinthians tinha 3 jogadores no meio campo, porque o Corinthians ele começou com 3 zagueiros, mas depois ele volta na posição de 4-4-2 na fase defensiva, e com a bola nos pés, o Bidon saía e aí formavam 3 jogadores, que você tinha o Ranieri, o Charles e o Maicon. Né? Então o Corinthians conseguia criar superioridade numérica, e o Vasco não conseguia jogar. Era aquele, às vezes, passe para trás, passe para trás. O Corinthians bem posicionado, quando recuperava essa bola, velocidade no corredor, principalmente com o Maicon. Né? O Charles ele abria muito, às vezes ele jogava como um marcador de lateral, né? Ele marcava o Piton. E o passe do Bidu pro Garro? O Maicon foi o cara de desafogo do Corinthians junto com o Bidu. Volta a falar. Bidu fez uma partidaça, os 2 gols. Ó, nós temos aí 69 minutos de jogo. Olha como está a defesa do Vasco. Sim. Guinegão melhor em campo, Bidu segundo. A defesa toda desarrumada. Um time que tem problemas defensivos na fase de marcação, porque o time do Corinthians não consegue, o time do Vasco não consegue se organizar defensivamente, porque todo mundo parece desesperado para poder jogar. Não, vamos jogar. Só que quando perdem a bola, Tietê estava lá na frente, aí o Jair ficava parado no meio. O Hugo Moura não sabia se ele saía para fazer a marcação ou se ele permanecia na zaga. Alex Torres moscou aí, mano. O David e o Nossa, cara, tá arrumando um lateral direito reserva. Perdidos, o Ryan tomou uma dura do Fernando Diniz porque ele não acompanhou o Bidu. Ainda no primeiro tempo, no momento do gol, né? No gol, porque ele não acompanhou, né? Mas o Ryan, ele faz um gesto pro Puma, falou assim, ó, vai lá, eu fecho aqui por dentro. Mas, na verdade, isso aí provavelmente foi estabelecido na saída antes do jogo, né? Para a eleição é o seguinte, ó, o Bidu passou, você vai até o final. Porque essa é uma das razões para você ter o Ryan ali, pela força nunca física. Nunca é fácil, né, jogador. pessoal? Nunca. Só que o Corinthians, como eu falei, o Corinthians criou superioridade numérica no meio-campo e dificultou, porque o Ryan não conseguia pegar a bola, porque ele fecha, né? O movimento dele com a bola, ele vem por dentro para pegar. Só que essa bola não chegava. Só que ao mesmo tempo que ele fechava, o Corinthians recuperava essa bola e o Bidu já saía. Não tem como você fazer isso o tempo todo. E a questão do treinador entender, é o que eu sempre falo, o Fernando Diniz, ele tem
uma maneira de jogar e vai ser assim dessa forma, né? Vai ser sempre a minha forma de jogar. Só que ele tem que se adaptar também aos adversários. Os adversários já sabem como ele joga. Então exploram os pontos deixados por ele. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians não fez nada demais. Foi bem simples o Corinthians, mas foi objetivo. E a entrada do Garro, como foi importante também, a gente pode falar sobre isso lá no segundo tempo. O Hugo Souza tá falando por lá na zona mista, então a gente vai para lá ouvir o goleiro do Corinthians, que pode até ser convocado amanhã, hein? Tem convocação da seleção brasileira. A gente acompanha, vamos lá. Com certeza. A gente trabalhou muito forte a semana toda. A gente precisava desse resultado positivo. A gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro. Que defesa, hein? E nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio tendo. Então, o importante é vencer, sair daqui com os 3 pontos. E, bom, espero que seja só o início de uma boa sequência aí para a gente, que a gente tem jogos importantes aí. Temos fase classificatória de Copa do Brasil, então jogo importante para dar confiança para a nossa equipe. Amanhã o Ancelotti vai convocar a seleção para os 2 últimos jogos das eliminatórias. A gente já tem a informação de que vai ser uma seleção com bastante jogadores que atuam aqui no Brasil e jogadores que o Ancelotti quer conhecer, dar mais oportunidade. Como é que você está vivendo essa expectativa para essa convocação de amanhã? Bom, primeiramente eu estou muito feliz de poder ter ido à última convocação e também está nessa pré, né? Então eu estou muito feliz de poder estar no radar e, bom, continuar fazendo meu trabalho. E se amanhã meu nome estiver na lista, continuar trabalhando da mesma forma, com muita felicidade. Se não tiver, vou continuar trabalhando do mesmo jeito e fazer o meu melhor para que eu possa voltar lá, que é o sonho de todo mundo estar lá. E vamos aguardar amanhã e, se Deus quiser, tomara que meu nome esteja lá. O time joga com mata-mata contra o Atlético Paranaense, o time que vai mal na Série B. Eu queria perguntar sobre esse favoritismo, esse teórico favoritismo que o time tem, como trabalhar com ele, enfim, se isso de fato acontece. Bom, acho que primeiro a gente tem que trabalhar em cima do nosso jogo, né, independente do adversário. A gente não se apega muito a isso, o momento do adversário, o momento do que o adversário está passando. Porque a gente entende que fazendo o nosso jogo, fazendo o nosso melhor é o nosso melhor caminho. Então a gente vai para o jogo pensando nisso, que a gente vai para lá para vencer, para trazer um bom resultado para dentro de casa e, se Deus quiser, buscar essa classificação aí. Hugo, o time não vencia 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Hoje essa vitória foi um alívio para vocês, da forma que foi. É muito difícil jogar aqui em São Januário, você sabe disso, jogou muitas vezes na base do Flamengo. O que você destaca na atuação do time hoje e se é um alívio para vocês essa vitória? Com certeza, tenho certeza que é um alívio diante de todo o retrospecto ruim que a gente teve nos últimos jogos aí. Então, importante voltar a vencer, ainda mais nesse momento, próximo de decisões em Copa do Brasil. Então a gente ganha confiança com o resultado de hoje. É muito difícil jogar aqui em São Januário, então a gente conseguiu suportar bem a pressão da torcida, do adversário, e conseguimos fazer um grande jogo. Eu queria saber sua opinião sobre os garotos que estão jogando agora nesse time do Corinthians, um momento difícil, né, de muitas lesões, os principais atletas estão de fora no departamento médico e a garotada está chamando a responsabilidade. O que você pode falar sobre eles? Bom, tem que parabenizar ele, né, pelo jogo que eles fizeram, não só esse, mas o último jogo eles foram muito bem também. Não foi à toa que o professor deu outra oportunidade para que eles pudessem começar o jogo. Foram muito bem novamente, o Gui hoje foi até a exaustão, fez um gol ali que ajudou bastante a gente na vitória. Então eu tenho que parabenizar eles, porque esse momento é um momento delicado, onde a gente perdeu grandes jogadores importantes na nossa equipe. Mas a gente tem que estar pronto para qualquer oportunidade. E eles trabalharam muito para essa oportunidade, têm dado conta do recado, então eu só tenho que parabenizar eles. E eu sou um cara que converso bastante com eles ali e estou muito feliz pelo resultado que eles vêm apresentando. E como a vitória foi importante, o Corinthians vai a 25 pontos, o Hugo respondeu aí para o Cícero, havia 6 jogos, o time não vencia no Brasileiro, já foi a 25 pontos, nesse momento é o 11º colocado, em uma condição onde o Corinthians tinha muitos desfalques, não é, Jailson? E até segurava alguns jogadores, porque tem o Atlético Paranaense no meio de semana, Copa do Brasil, e no domingo que vem tem o Palmeiras. E depois o Atlético de novo. Uma sequência muito complicada do Corinthians e, assim, baita vitória. Baita vitória do Corinthians, porque até na escalação, né? A gente falava ali na redação, a escalação do Corinthians, time muito mexido. Alguns garotos, né? Tanto Guinegão e Kaique como titulares. O próprio Breno Bidon, que o Zé Elias já citou. Enfim, time muito mexido. Mas jogou pra frente com 4 volantes, viu? Não ficou atrás, não. Forças Gostei ali muito do do estilo de Vasco, jogo. que tentou repetir, né, a escalação contra o Santos.
sem o Verratti. O Verratti começou no banco de reservas e o David ali, né, como titular, junto com o Rayano, no Moreira e o Felipe Coutinho também, mas muito espaço, principalmente pelas laterais, que era até uma situação que o Corinthians tem um pouco de dificuldade de marcar, né? O Corinthians que geralmente tem dificuldade de marcar as alas, né, dos times adversários, e hoje com o Mateuzinho e com o Bidu foi muito bem, porque as principais jogadas surgiram de ultrapassagens e de viradas, como a gente está vendo agora aí do André Ramalho pro Bidu. E olha o Maicon. O Maicon tá completamente sozinho na hora de finalizar pro gol. O Bidu, o cruza, não tem ninguém chegando próximo a ele, por isso a irritação do Fernando Diniz com o Rayan e com o Pumita ali, Rodrigues. E o Maicon também é chapado, a tranquilidade. O Tietê, se eu não estou enganado, ele é o Tietê mesmo, chegando atrasado, com muita tranquilidade também. Assim, pro Vasco, é uma derrota terrível, porque o time está brigando contra a zona de rebaixamento. E você na escalação, você bota o seu time titular, o time 100%, e você vê que seu adversário está poupando, já preocupado com outra competição. E com a ausência, né? Além de poupar, além de poupar, você tem a ausência por lesão dos jogadores. E você vê o seu adversário ganhando o jogo dentro da sua casa. Então, assim, a derrota... o Vasco também tem Copa do Brasil no meio de semana. A derrota pro Vasco é horrível. Essa é a realidade. Uma derrota muito, muito, muito ruim mesmo. E pro Corinthians é um baita de um resultado. Você conquistou uma vitória fora de casa contra um clube que estava ali, né? Mais ou menos na mesma situação que você na tabela. Confronto direto. E o Dorival, antes do jogo, ele foi até cobrado ali de uma maneira bem constrangedora, né, Breider, por torcedores ali no hotel. Eu acho curioso o argumento, né? Respeito ao Corinthians. Como se o Dorival desrespeitasse o clube em algum momento. Ou como se ele fosse responsável pela situação complicada, né? O único responsável pela situação complicada que o time vive aí no Campeonato Brasileiro. E hoje ele deu uma bela resposta também nesse sentido, hein, Breiler? Depois de 6 jogos sem vencer no Brasileiro. E o torcedor estava incomodado justamente com essa sequência de resultados, porque o Dorival, além desses 6 jogos sem vencer, nos últimos 11, só tinha uma vitória, aquela contra o Ceará, em que o time também jogou muito pouco. Então, essa hora foi bom demais, cara. Nossa, Guinegão monstro, cara. Monstro. E o Bidu, a jogada que ele fez tocando pro meio. Ave Maria. O seu trio de ataque, né? E hoje acaba poupando o Garro do segundo tempo. Mas, pelo menos, conseguiu uma vitória fora de casa, que é importante. O Vasco poderia passar o Corinthians na classificação se tivesse saído com a vitória. Então, o Corinthians soube se mobilizar, soube entender a importância do jogo, mesmo desfalcado. E o Dorival hoje teve um plano de jogo infinitamente superior ao do Diniz. Dorival soube entender o cenário que o jogo pediria, se adaptou melhor, não só aos desfalques, mas também à proposta de jogo, colocou mais energia no meio-campo, fez uma movimentação. Não é nada de outro mundo, mas que ajudou a confundir a defesa do Vasco, que foi fazer com que o Kaique não ficasse aberto pelo lado esquerdo. O Kaique fechava mais pelo meio, isso confundiu a marcação do Vasco, abriu o corredor para o Bidu apoiar e o Vasco não conseguiu ter essa leitura rápida do que o Corinthians se propôs a fazer. Foi uma vitória muito merecida do Corinthians, porque falando em estratégias, em plano de jogo, o Dorival hoje deu um banho e, naturalmente, mesmo desfalcado, o Corinthians conseguiu se impor sobre o Vasco fora de casa. A gente está esperando o Fernando Diniz chegar para a entrevista coletiva, tá? Ele ainda não apareceu. Assim que ele aparecer, a gente vai para lá direto para a gente ouvir as explicações do técnico do Vasco. Antes, eu só queria colocar aqui alguns números e telas que mostram 2 jogadores que vocês elogiaram aqui, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Então, uma assistência para cada, a finalização, a gente está vendo aí as chances criadas. Olha o Matheus Bidu. E o Zé Elias elogiou muito. 4 grandes chances criadas. Ainda ações na área rival, 2 então do Mateuzinho. E cruzamentos 5 para um, 6 para outro. Então, a gente só teve uma assistência que não foi da dupla, que foi a do Garro. Sim. Né, no momento do escanteio, no gol do Gustavo Henrique. Mas foi então pelas laterais que o Corinthians conseguiu vencer o jogo? Sim, mas eu quero pegar o gancho que o Breiler falou. Uma situação, assim, taticamente, que até o Zé Elias citou também. Onde o Fernando Diniz foi surpreendido? Por quê? É uma pergunta. E por quê? Porque o Corinthians normalmente já joga com esses 3 volantes, um jogador na frente, que é o Garro, e a dupla de ataque, que é o Depay e o Yuri Alberto, e o Garro vindo por trás. Hoje ele basicamente repetiu com o Charles, Raniel e Maicon, botou mas soltou mais o Bidu. À frente chegando, o Bidu tava jogando de ponta hoje. como dupla de ataque com o Guinegão. Onde que...
Onde que o Diniz foi surpreendido? Porque Não, o Dorival escalou quentinho. exatamente, ele escalou quentinho e ele manteve... E repetindo o sistema. E repetindo o sistema. A única coisa que ele fez mais, assim, a gente pode colocar é de dar um pouco mais de liberdade para os laterais chegarem na área e deve ter ali um mínimo de orientação para os volantes ficarem alertas na cobertura. A ESPN aí destrinchando o jogo do Corinthians, cara, concordo com eles em tudo ali, eu só discordo um pouco que não foi surpreendido, eu acho que o Bidu jogou quase que de ponta esquerda e o Bidu jogou demais, ó, tá até falando dele ali, o Bidu jogou demais, cara. Vai estar fora do derby, vai, mas nós tem o Anguilhery também, que é um bom jogador ali, razoável, dá pra... Razoável não, um bom jogador, um bom lateral, nós temos 2 laterais esquerdos, e o Ramon não usava o Bidu, né? Usava o... Isso aí quebrou muito o Ramon, né, mano? Usava o Hugo na lateral, meu Deus do céu. Cara, foi um jogo muito bom pra mim. Um jogo ali, todos os jogadores foram, tirando o André Ramalho, pra mim, o pior do Corinthians ali. Meu Deus, que pênalti horrendo que ele fez. Ele bateu com a mão na bola por querer, apesar dele ter sido empurrado. Ele bateu a mão na bola por querer. Gostei muito do Bidon. Pra mim, o Bidu foi o melhor em campo. Não, Guinegão melhor em campo. Bidu segundo. Bidon jogou muito, Raniel jogou bem, Kaique jogou bem, Mateuzinho jogou muito, Gustavo Henrique sempre a mesma solidez de sempre, o Hugo fez uma defesa absurda. Meu, pra mim o jogo foi muito bom mesmo, valeu demais esses 3 pontos aí, a gente foi pra 25, se a gente tivesse com o time completo, jogando bonitinho assim, dava até pra brigar ali pelo G4, quem sabe, não encaixamos 2, 3, 4 vitórias seguidas aí e a gente não começa a brigar lá em cima, né? É isso aí, pessoal, valeu demais, hein, tamo junto, fui!